Vamos a correr até a minha casa e depois vamos gravar um episódio de Somos Infinitos. Assim, raw, cru mesmo. Mesmo. Conforme chegarmos, olha. Finalmente! Vamos gravar, Sofia? Bora. Agora uma conversa deep. Agora. Vamos mergulhar agora, vamos fazer mergulho. Ouve, nem te perguntei sobre o que é que vamos falar. Eu vi mesmo que ela teve. Vamos falar e Logo sei. logo se vê. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. Hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial, a Sofia Castro Fernandes. Nós acabámos de vir de uma corrida, estamos assim cruas, acabámos de nos sentar aqui, mandámos uma corridinha ali às 6 da manhã para começar a aquecer. A Sofia é um farol para milhares de pessoas. Eu acho que a forma como ela escreve faz assim ricochete no nosso coração. É uma pessoa muito humana, muito sensível. Também passou por uma grande transformação. Não falo só do físico, falo também a nível interior. Temos aqui uma história também em comum. Temos muito por onde navegar. Vamos ver onde é que vamos parar. Bem-vinda, Sofia. Obrigada, que bom. Que estar bom, aqui. finalmente estamos aqui Mesmo. para uma conversa assim profunda. Vamos mergulhar juntas. Bora. Olha, Sofia, tu perdeste 37 quilos aos 50 anos. Acho que é assim, tipo, foi um processo muito interessante também para falarmos aqui. Mas eu queria começar por te perguntar, nesta nova Sofia, se é que é uma nova Sofia, que partes de ti tiveram que morrer para renascer uma nova Sofia? Ou seja, houve crenças limitativas que tu tinhas e que tiveste que as transformar? Houve algo dentro de ti que tiveste que redesenhar? Como é que foi esse processo? Olha, foi muito. Juntou aqui várias coisas. Uma vontade que eu tinha de fazer alguma coisa diferente pela minha saúde e, portanto, perceber que andava ali. Começa aos 48, portanto, na verdade, tinha 48 e queria chegar, tinha uma ideia que queria chegar aos 50 anos de uma forma com mais vitalidade, com mais. Conseguir, e passa muito pelo meu filho. Conta-nos lá essa história que eu acho. Passa sempre tudo pelo meu filho, passa sempre muita coisa pelo meu filho. De facto, é pensar que eu não vou conseguir acompanhá-lo se me mantiver pouco ativa, pouco preocupada, Sim. pouco focada, não é preocupada, mas focada em procurar um estilo de vida em que eu consiga incluir nas minhas rotinas aquilo que já fiz um dia, porque no fundo eu já fui federada no Sporting, fazia dança rítmica. Lindo. Portanto, toda a minha vida é ligada de alguma forma a desporto, natação, a ginástica rítmica. Cheguei a jogar handball quando os meus pais viveram no Algarve. Fiz yoga imenso tempo. Adoro correr, vivi no Brasil, corria Lindo. sempre. Portanto, eu já tinha estado neste peso, que era o meu peso ideal. Os 55 quilos é assim Ok. é um número. Há de ter uma explicação Sim. qualquer, mas eu já estive ali. Eu sabia que tinha estado ali. Não sabia que era possível chegar lá novamente. Portanto, na minha cabeça estava afastada a questão do número, Ok. porque achava que perto dos 50 que o meu corpo já não dava essa resposta. E estava tudo bem. Sim. Até porque vinha de 92 quilos, portanto, chegar aos 55 era uma, sei lá. Uma grande caminhada, sim. Sim. E pronto, e tinha muitas coisas em mim. Acho que tu entendes isto. São muitas vozes. Sim, percebo. Que às vezes estão alinhadas e às vezes estão completamente a falar tudo ao mesmo tempo e tudo muito confuso. E eu chamei isso aquelas peças um bocado que andam dispersas em nós. Sim. E que há um momento em que se juntam. Pronto. E há uma conversa, antes da conversa com o meu filho, há uma conversa que eu me lembro de ter quando estávamos no Porto com os amigos nossos, em que ele estava a explicar que quando era pequeno, a forma que a mãe dele tinha de mostrar amor era dando-lhe muita comida. Muita comida. Percebo perfeitamente. Dava muita comida. E depois no resto não
Pronto, Sim. não recebia amor de outra forma, portanto a mãe encontrava ali. Portanto, ele foi sempre uma pessoa mais gordinha, mais que não se sentia bem, não era aquilo que ele queria, pronto. E ele teve uma conversa na altura com um médico, e muito novo, que o médico lhe disse: isto não tem a ver com. Não é, tu não és assim, isto tem a ver com aceitares, porque a única forma que tu tens de aceitar esse amor, porque não recebes de outra forma. Interessante. Mas isso não é a tua identidade, portanto tu podes mudar, Lindo. podes encontrar aqui um caminho para mudar. E aquilo fez ali um clique nele, e aquela conversa fez um clique em mim. E então fez-me pensar aqui, a recuar, não é? E pensar como é que era a minha vida com a idade que ele estava a dizer, portanto ali os 10, 12 anos, onde é que eu estava, com quem é que eu vivia, quem é que eram as minhas pessoas. Eu lembro-me de passar muito tempo com a minha avó Sofia, a minha avó materna, e sim, a minha avó Sofia era uma pessoa que naquela altura não era substituía, mas eu estava muito mais tempo com a minha tua avó sim. do que com os meus pais. E também associavas a comida ao amor? Sim, a minha avó cozinhava lindamente. Interessante isso. Sim, eu também sempre associei. Pronto, lindamente, e era sempre tudo. Eu tenho muito cuidado com a forma como organizo a mesa para comermos. Para mim, se eu estiver sozinha, não há de qualquer maneira, não há comer em pé, não, é mesmo ali uma coisa. É um ritual, é muito simbólico para muito, ti. É muito Sim. importante mesmo. Sim. Como para quando ponho a mesa para todos, há um apontamento sempre. Lindo. Há uma flor, ou um bocadinho de alecrim, ou um bocadinho de tomilho, ou alguma coisa. Sim. E a minha avó Sofia tinha isso, e a minha avó Fernanda, as minhas duas avós também. Cada uma com o seu estilo, mas, e, portanto, associo muito isso. Mas nunca foram pessoas de me impingir muito a comida. Eu é que era uma pessoa de comer muito. Comer muito. É interessante estás a dizer isso, porque na minha família, mesmo na cultura indiana ou muçulmana, os chocolates são amor, sabes? Então, na minha família, nunca houve um momento em que no final de uma refeição não comemos chocolates ou doces. E eu também sempre associei, e eu sempre fui muito gordinha a vida toda, e eu ainda me sinto aqui uma gorducha cá dentro, porque sim, deves. a Sara às vezes olha para mim e diz: tu és mesmo uma gordinha a comer, porque é verdade, sabes? Isto é tão fofinho. Mas não é? A cabeça um bocado de. Olha, mas é interessante estás a dizer isso, porque o meu avô paterno era de Goa. Ok, sim. E a minha avó e o meu pai, toda a família do meu pai era da Guiné-Bissau, e portanto há ali uma mistura. Sim. E o doce. É, porque se tu pensares nas alturas de grande escassez, principalmente a África e a Índia, o açúcar, a farinha, isso é sinal de abundância. Mesmo na minha religião muçulmana ismaelita, quando nós vamos à mesquita rezar, no final, em vez de nos darem hóstia, eles dão-nos, ou tens lá sempre chocolates tipo Mars, Kinder, Ferrero Rocher, ou tens uma coisa que se chama sucrite, que é basicamente farinha, manteiga e açúcar, que é muito bom. É tipo tudo cozinhado. E dão-te isso no final, que é sinal de abundância. Certo. Então, tal como tu, eu também sempre associei a comida a amor. E é uma linguagem de amor para mim e da minha família também. É: olha, Nur, comprei-te isto, ou trouxe este chocolate, tipo ganda chocolate, manteiga de amendoim. Pronto. A família da minha mãe era mais a comida que nos sustentava, portanto, aquela comida que era importante. Sim. A sopa, havia sempre sopa, o peixe, a carne, tudo muito equilibrado. Na família do meu pai, a minha avó Fernanda, que era assim uma super cozinheira, era tudo em muito. E era, tinhas arroz, mas também tinhas massa, também tinhas batatas, também tinhas... Ok. E depois não havia uma sobremesa, havia muitas. Ah. A minha avó Fernanda a receber era assim mesmo tudo. Então eu cresci com as duas, a minha adolescência, até a adolescência, muito com a minha avó Sofia, mãe da minha mãe, e tenho muito do que eu sou, muito da minha personalidade tem muito a ver com a minha avó. O facto de eu ser profundamente crente, e da forma como me relaciono com a religião, tem muito a ver com a forma como a minha avó vivia a religião. Ok. E todo o respeito e as orações e muito dos valores que estão à volta do cristianismo. Sim. Não tanto da religião católica. Aqui Sim. tínhamos, porque a minha avó já não está cá, visões um bocadinho diferentes,
mas em relação ao cristianismo, os valores. E com a minha avó Fernanda, mais a partir do momento em que venho para a universidade, portanto, os meus pais mudam-se para o Algarve, eu venho para a universidade e a minha avó passou a ser assim a minha companheira. Ok. Tudo. E portanto há aqui uma mistura de duas personalidades muito fortes, as minhas avós, que marcam completamente a pessoa que eu sou. Completamente. Consigo identificar em cada uma o que é que eu tenho de cada uma. Mais até do que é que eu tenho da minha mãe. As avós são importantes, então. As avós são muito importantes. Muito importantes. Muito importantes. Sim. Sofia, há bocado estava-te a perguntar, eu fiz-te a questão de o que é que morreu em ti para ter que nascer uma nova Sofia ou não, porque eu, na minha mudança, eu sinto que. Eu acho que isto é um ponto interessante a trazer mesmo para quem nos está a ouvir, porque eu acho que esta questão da autoimagem e de sermos reféns depois também do nosso corpo quando entramos assim em grandes dietas e temos que estar sempre a perseguir métricas. Eu passei por uma fase em que eu pesava 89 quilos aos 16 anos e o meu estilo de vida era completamente diferente e fui exatamente para o polo oposto, em que contava calorias, pesava a minha comida e comecei a ficar muito obcecada com o meu corpo. E até ao ponto de ter algumas compulsões alimentares, até que depois encontrei, ou ainda estou a encontrar um equilíbrio na minha vida naquilo que toca ao exercício físico e o corpo. Ou seja, eu hoje sinto que já não faço exercício físico para comer ou para o meu corpo estar, mas porque o meu corpo se viciou, já está habituado a essa sensação. Mas porquê é que eu estou a tocar neste ponto? Porque eu sinto que não houve nenhuma parte em mim que morreu. Eu sinto que me tornei... É exatamente a mesma Nur que aqui está. E a ti te pergunto o mesmo: se é exatamente a mesma Sofia. Mas pronto, houve dentro de mim algumas crenças que eu tive que mudar. Como é que foi esse processo em ti? Sim, também acho que sou exatamente a mesma pessoa. Mas acho que tenho aqui algumas influências nesta fase da minha vida, porque é recente, portanto, isto foi há 2 anos. Algumas influências que têm mais a ver com aquilo que eu faço, com aquilo que é o meu trabalho, com a forma como está estruturado, com a mensagem que procuro levar às pessoas, uma visão muito de capacitação. Exatamente, somos capazes de que há fases más para todos, ok, também é importante dar espaço à tristeza ou à angústia, compreender de onde é que ela vem, mas não fiquemos ali. Portanto, e isto não é só aquilo sobre o que eu escrevo. Isso é algo que me acompanha desde muito pequenininha. Tinha muita dificuldade em verbalizar o que sentia, portanto escrevia. Portanto, interessante, sim. Habituei-me a escrever e entregar papelinhos aos meus pais, mas vem desde aí. Mas não só, também no trabalho que eu faço na formação, está muito isto que tem muito a ver com hábitos, com rotinas e com a forma de pensar. Então, às tantas, aquilo começou naquela altura, depois daquela conversa no Porto, aquilo começou a criar aqui uma vozinha extra que começou a dizer: lembras-te quando tu estavas aqui, fazias não sei o quê, lembras-te como é que te sentias, lembras-te como é que isso te trazia ainda mais foco e mais clareza. Lindo. E menos cansaço, e lembras-te, e essa voz que eu hoje tenho a consciência que mandei assim calar. Abafaste durante muitos anos. Muito tempo, porque tinha muitas outras prioridades. Muito focada na minha carreira, muito focada nos meus objetivos, muito regra e esquadro. Então essa voz só começou a surgir nessa... Sim, ali naquela conversa. Aquela conversa foi mesmo ali um ponto-chave. E depois a conversa do meu filho foi mesmo muito difícil. Continua a ser difícil, porque... Agora, mais recentemente, tive aqui um período mais desafiante, vamos lhe chamar assim, com a chegada da menopausa, e o meu filho novamente é o ponto de viragem. É interessante como ele, de uma forma muito ternurenta, com muito amor, consegue chegar a um ponto, a mim, de uma forma que me faz novamente... pensar em tudo novamente, acordar um bocado. O que é que tu estás a fazer? Tu sai daí, tens de sair daí. Tens que sair daí. Incrível. Tens que sair daí. Tu falaste agora da menopausa. Queres falar um bocadinho sobre isso? Eu acho que é preciso dar voz a este tema também. Eu ouço muito falar, apesar de não estar na idade da menopausa, mas seja da minha mãe, de amigas, acho que é um tema que queres partilhar um bocadinho da tua experiência, Sofia? Olha,
há 2 anos, quando comecei a fazer esse meu processo de reestruturar o meu estilo de vida, Sim. não gosto muito de falar do perder, eu não gosto muito do verbo perder. Ok. Há de ter aqui alguma explicação, Sim. mas eu procurei sempre usar o verbo ganhar saúde, ganhar foco, pronto, ganhar. Mas quando eu comecei esse processo e fiz uma série de exames, pronto, super acompanhado, uma equipa multidisciplinar, uma série de exames, houve um dos exames que deu um diagnóstico um bocadinho ao lado, Ok. em que, não sei explicar isso do ponto de vista médico, mas os níveis que ali estavam apontavam que eu já estava na menopausa. Ah, uau! E eu ainda não estava a entrar na menopausa. Portanto, estava na fase antes, na perimenopausa. Acho que estou a dizer bem. E, portanto, todos os sintomas que eu tinha naquela altura, para mim, atenção, porque depois isto é diferente de mulher para mulher, e eu já ouvi pessoas na perimenopausa com sintomas que não foi os que eu tive. Sim. Então, naquela altura, quando a médica me diz que eu estou a entrar na menopausa, portanto, eu achei, eu consigo gerir isto. Se é isto, impecável. Portanto, tenho calor, mas consigo controlar, não é nada extraordinário. Tenho aqui alguma instabilidade no meu humor, mas também não me leva de um extremo ao outro. Eu já sou uma pessoa com alguma agitação, em que mergulha na escrita para se manter calmo mesmo. Sim. É mesmo, porque eu sou mesmo uma pessoa de muita coisa sempre na cabeça. Então os sintomas que eu tinha eram relativamente fáceis de gerir. Portanto, eu sentia que eu era capaz de gerir aquilo e estava a alterar todo o meu estilo de vida, a entrar novamente no meu desporto, na rotina de desporto. Desculpa, a introduzir novamente a corrida, que é assim um grande amor, e a conseguir lidar com aquilo tudo impecável. Olha, uau, isto faz-se. Isto faz-se. Moças, isto faz-se. Mas não se fez assim tão bem, assim, não é? porque de facto essa fase anterior à menopausa, que para muitas mulheres é uma fase muito difícil, para mim não foi. Foi simples. O ano passado, em junho, quando se começa a aproximar ali o verão, eu começo a sentir transformações dentro de mim do ponto de vista mental que me começam a deixar muito preocupada, ao ponto de eu sentir que eu não sou eu. Não és a primeira pessoa que descreve a menopausa da mesma forma. Mesmo, é uma coisa tão estranha e muito difícil de explicar. Sim. Mas porquê que eu estou assim? Porquê que eu estou com pensamentos péssimos sobre tudo? Sobre tudo. Sempre muito zangada com a vida e a sentir, e esta foi a parte, talvez por causa de toda a minha relação com o meu corpo e com a alimentação desde sempre. Sim. A parte que eu senti que não estava mesmo a conseguir gerir, que é o meu corpo a não dar resposta a tudo o que estava a fazer certinho. Portanto, onde é que eu estou a falhar? Portanto, continuo a fazer a minha rotina desportiva, continuo a comer bem, porque isso não se alterou, Só que comecei a sentir menos vontade de treinar, um cansaço extremo, muito menos energia, um cansaço, uma coisa. A chegar às 4 da tarde com um sono incontrolável, e sempre muito irritada. Essa foi a parte que me custou mais. Muito irritada com toda a gente, exceto com o meu filho. Ali parece que há ali um filtro. Sim, é o único que eu acho que não tem queixas dessa volatilidade do humor, que eu tão depressa estava numa tristeza profunda que não sabia de onde é que aquilo vinha agora, como num peso no peito que parece que vai acontecer alguma coisa, sabes? O que vai acontecer? Uma ansiedade e uma achar que eu não vou ser capaz de fazer isto, impossível, uma incerteza, uma insegurança. E então deixei de me conhecer, porque sou eu? O que é que se passa aqui dentro? E Sofia, quão importante é nós passarmos tempo com a dor? Ou seja, aliás, tu tens uma frase até que é: a dor não é um fim, é um recado urgente. Escuta o que ignoraste, olha para o que evitaste. Quão importante é, porque tu estavas a falar da menopausa e eu estava a pensar, bem, quando for comigo eu vou ter
vou ter tendência a fugir, mas não há como fugir. Chegas a um ponto em que não dá para fugir. Não. Não é? E nós passamos a vida inteira mergulhados em fugas também, não é? Há tanto entretenimento, tanto consumismo, tanto por onde olhar, que Estímulos, olhamos não é? muito pouco para dentro. E é normal, não é? Porque dói bastante, dói pensar e dói olhar para a dor. Quão importante é nós passarmos tempo com a dor, porque nós estávamos a falar enquanto corríamos que havia momentos em que tu simplesmente não querias falar nem com o Pedro nem com ninguém, querias estar sozinha, e houve momentos de muita dor. E quão importante foi tu passares por essa fase para te reergueres depois e para seres capaz depois de te ires levantando também, não é? Foi duro, claro, mas de facto é importante tentar compreender o que é que dali, do que eu estava a sentir e a pensar, o que é que dali é padrão, o que é que dali vinha, porque há muita coisa que vem que eu achei que estava mais ou menos resolvida. Acho que nunca está tudo definitivamente resolvido. Estamos sempre, em é um nós. caminho de Um uma caminho, vida, sim. E achava que havia ali coisas que com toda aquela minha disciplina e rigor e muita orientação, muito foco e muita ajuda, muito suporte, que eu tinha conseguido arrumar nos sítios certos, e voltou tudo. Portanto, eu voltei a ter que me confrontar com uma série de fantasmas com os quais tive que lidar a vida toda e que eu achei que naqueles 2 anos tinha conseguido arrumar. Sei perfeitamente o que isso é, sim. E afinal não. E aquilo custou-me, doeu-me profundamente, senti-me mesmo fraude, sabes? Afinal o caminho que tiveste a fazer, que achavas que estavas mesmo... Opá, que não sei, que tinhas superado, não superaste nada. Sabes, é engraçado tu dizeres isso, porque eu lembro-me de uma fase de sentir assim: bem, eu estou a fazer tudo o que o mundo diz que eu devo fazer para ser feliz, e eu sinto-me totalmente vazia. E às tantas, até que ponto é que, óbvio que nos faz bem, sim, óbvio que a disciplina, os hábitos, a corrida, a alimentação, tudo isso, mas até que ponto é que isso não acaba por ser também mais uma distração, às vezes, para nós não olharmos para dentro? Porque eu sei perfeitamente que há dias em que eu acordo e que se calhar queria ficar na cama a chorar, mas eu decidi ir correr, e até que ponto é que isso não é uma fuga, não é? E se calhar a menopausa depois, no teu caso, depois traz todos esses fantasmas, ou todo o lixo que pusemos debaixo do tapete, mas depois vem uma rajada de ar e levanta o pó todo, não é? Sim, de te achares, e eu acho que eu até de alguma forma, pá, e reconheço, e em muitas conversas que tenho com o Pedro reconheço isso, de me ter sentido um bocadinho arrogante, no sentido de eu em 2 anos consegui isto tudo, tipo, sou a maior do mundo. E não era sobre isso. Então aqui tens que novamente voltar um bocadinho à essência do: olha, vou ter que reaprender isto tudo outra vez, porque afinal eu tenho que voltar aqui a não sei como, porque eu senti-me mesmo muito perdida e muito sozinha, porque não se fala. Ninguém quer falar sobre isto. Sim. Ninguém como nós. Sim. Porque médicos falam, as pessoas entendidas neste assunto, claro que falam. Sim. Portanto, eu procurei rodear-me de pessoas que percebessem o que eu estava a sentir, e mesmo assim, nós na corrida falámos sobre isso, e mesmo assim fui confrontada com médicos que disseram: não, isso é outra coisa, isso é um quadro depressivo, e foi muito difícil. E portanto, há uma pessoa que foi fundamental aqui, que tivemos algumas conversas, com quem eu gosto muito de conversar, e é a nossa amiga em comum, que é a Filipa Jardim. Sim. Houve uma conversa que tive com ela e com o Pedro, estávamos os 3, não tinha nada a ver, nós íamos conversar por outro assunto, era outro assunto. E eu comecei, estás a ver, enquanto o Pedro estava a falar com a Filipa, eu comecei a olhar assim: que interessante, nós hoje viemos aqui por causa disto. E houve ali pequeninas coisas, eu não sei se a Filipa tem noção do quanto ela me ajudou naquela... Uma conversa muito simples, da forma como o Pedro, a percepção que ele tinha de mim, e portanto ia partilhar isso com a Filipa, não me reconhecer. Pá, isto não é a pessoa que eu conheço, não é a Sofia de todo, que não quer, que está mesmo não gosto nada de desistir, mas mais uma vez o meu filho perguntou-me se eu estava a desistir de tudo o que tinha conquistado, de
todo Sim. aquele esforço de tudo, porque foi um esforço grande. Teres que, para quem tem ali no doce, Claro, é um esforço até, brutal. uma coisa mais emocional, Sim, é um esforço sim. grande. E o Pedro, eu ouvir o Pedro explicar à Filipa como é que ele me estava a ver e que não reconhecia em mim esta desistente, e ouvir a forma como a Filipa, com aquele ar tão querido e Carinhoso, empático sim. que ela tem, Sim, explicar ao Pedro como é que ela me via do que eu Sim. estava a explicar, e ela, sem perceber, conseguiu alinhar-nos. ok, Porque a nossa relação ali, durante aqueles meses, teve muitos choques. claro, Porque natural. eu parei tudo. 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 Eu parei tudo. Toda a suplementação, não vou tomar. A alimentação, pá, logo se vê. Até porque eu não tenho muita fome, eu estou tão triste, não tenho fome nenhuma. E a fome que eu tenho é a fome de comer porcarias. O ginásio, cancelei o ginásio. Ok. Tudo. Portanto, tudo. Tudo Sim. é tudo. Normal que isso tenha gerado algum Pânico lá em casa. Sim. Pânico. E portanto, é normal também que achassem que a menopausa não era um quadro depressivo que me trouxe a menopausa, foi a menopausa que me levou a um lugar de profunda tristeza, que começa com uma raiva. Eu lembro-me de falar com a Rita Sambato sobre Sim. isto e dela me dar ali não gosto muito de dica, mas dá-me ali um toque interessante que me fez pensar um bocadinho na relação com o meu pai e que me fez ir refletir sobre isso. E portanto, percebes? Estas Percebo, peças sim, todas juntas. Todas juntas. É, porque eu também tenho percebido ao longo do meu caminho que às tantas nós adotamos tantos hábitos e disciplina e aprendemos a dizer que não e praticamos o desapego e fazemos tudo o que é o certo, mas até que ponto é que a verdadeira transformação não está em aceitarmos a pessoa que nós somos com amor e compaixão e a fazer-nos bem. E para mim é muito difícil ainda encontrar o equilíbrio entre aceitar quem eu sou e estar nesse sítio de amor e compaixão e adotar hábitos de vida saudáveis e fazer. Percebes aquilo que eu estou a dizer? Perfeitamente. Ou seja, até que ponto é que não vira uma tirania ou demasiado amor e compaixão em que vou comer bolachas o dia inteiro? Percebes? Exatamente. E portanto eu também navego assim entre esses dois espectros. E portanto eu acho que se torna difícil. E eu digo nós, e acho que há muita gente que sente isso. E aqui acho que depois toca no ponto de nós nos conectarmos verdadeiramente a nós. Ou seja, desacelerarmos e fazer-nos perguntas importantes e termos conversas honestas e sinceras connosco. Isso. E também que depois tem muito a ver com a nossa. Tu falaste agora que a Rita Sambato referiu o teu pai. Eu acho que isto tem muito a ver também com a nossa estrutura familiar, não é? Tem Com os nossos tudo a pais. Tem tudo a Tem ver. tudo a não ver. É? Houve algumas coisas que os meus pais, durante o processo de perda de peso, quando começou a ser muito visível, não é? Porque há ali uma fase em que tu perdes peso, mas não é visível ainda a diferença, mas quando começou a ser muito visível, a forma como os meus pais e pessoas próximas, a minha irmã, algumas pessoas assim, olharam para essa transformação, não foi positiva. Foi o que é que se passa? O que é que estás a tentar fazer? O que é que estás a tentar provar? Sim. E não era provar, era querer. Eu não via assim, mas aquilo fez-me refletir. Não é provar, eu quero ter um estilo de vida mais saudável, eu quero ser mais saudável. Sim. Mas para os meus pais aquilo não é, aliás, continua a não ser uma coisa saudável. Não é a forma como os meus pais vivem. Sim. Nunca foi. Nunca Sim, foi. porque também se calhar, imagina, eu acho que o extremo oposto, ou o extremo mais radical em que tu viveste durante essa fase e que eu também já vivi, também é uma vida de muita restrição, talvez, ou não? Sim, tens que passar por um processo de restrição. Até ser... social. Social, ou seja, porque pelo menos a comida para mim representa muito uma coisa social e emocional, não é? Sim, e não estares, sim, por exemplo, este fim de semana que tivemos um evento, sim, passa-te pela cabeça, ou seja, este evento vai ter um almoço, como é que eu vou fazer, como é que eu me vou organizar? Até isto não ser deixar de ser uma preocupação, ok? É algo que tu pensas para te estruturares e organizares e portanto estás ali preparada. Mas quando isso gera a tua vida, mas não ser a condição. Exato. Portanto, eu não deixo de ir
Claro, está fora de óbvio. questão. Portanto, o que eu tenho que fazer é, quando chego, pensar quais são as opções, para mim, quais são as opções que eu consigo ajustar. Ajustar, sim. É isso, portanto, não deixar de ir, porque deixar de ir é mesmo, pronto, é passar para o outro lado. E isso eu acho que consigo esse equilíbrio. Sim. Agora, é muito mais fácil manter-me na minha zona de Claro. sou eu que estou a controlar tudo. Claro. Mas não, deixar de ir, não, acho que consegui manter isso. Agora, há aqui uma parte, e sobre essas partes, não sei, nunca pensei nessa parte do que é que eventualmente teve que morrer em mim e para renascer, não vejo isso, não pensei assim. Eu perguntei-te isso porque isso também já foi uma pergunta que me fizeram e eu também me identifico um pouco com. Eu acho que não morreu nada em mim, mas houve uma altura em que eu vivi uma grande tirania, em que quase que eu tive que abafar a Nur que eu era, a Nur gorda e falhada, entre aspas, em que eu olhava para uma foto minha e tipo, até sentia, eu não sou esta pessoa. Eu passei por isso e portanto eu aniquilei uma pessoa que eu era para ser uma nova, até que percebi que é uma integração. É uma integração isso total. Isso mesmo. Sim. E sim, isso mesmo. Sabes, quando eu estava nesse. É interessante, porque quando estava mesmo já no peso que fiquei, com os 55, que queria, quando me disseram que é possível, olha, vamos, se é possível, vamos. As minhas amigas, e eu acredito que tenham feito isto por amor, não, quer dizer, são minhas amigas, claro. Enviavam-me fotografias do antigamente para, tipo, que esta pessoa, não sei o quê. E como se fosse errado ou se não fosse aceite, não é? A Sofia do passado. Não, mas eu sou a mesma pessoa. Exato, era quase uma isto. ofensa, talvez, não sei. Não é? Sim, parecia que era. Tipo, como se aquilo não fosse válido. Ou como se a pessoa que tu eras não fosse válida. E às tantas, eu dei por mim a pensar que eu, durante muitos anos, o facto de. Eu recebia muitas mensagens, há muitos anos atrás, mensagens de pessoas que, quando me viam, quando eu aparecia, diziam que aquilo que eu escrevia, aquilo que eu dizia, não batia certo com a minha imagem. Ai, meu Deus. E eu. Alguns perguntavam assim, mas como assim? Não, imaginava uma pessoa mais leve, porque como a minha escrita, sim, para essas pessoas, não é? E acredito que para as pessoas no geral, ou é o que eu procuro transmitir, alguma leveza na vida, que eu acho que é uma coisa importante. Ou seja, a minha imagem era muito pesada, porque era gorda, claro. E aquilo fazia-me imensa confusão. Então, às tantas, eu durante muito tempo, e o Pedro acompanhou esta fase assim, não, está fora de questão eu perder 1 quilo. Eu também. Está fora de questão, não vou, porque isto não me define. Que é isto? Que justiça é esta? Que raio tirania é esta do corpo e da imagem? Aquilo gostava-me imenso. Portanto, às tantas, durante muito tempo, eu não sei se me agarrei a isso como bandeira para. Sim. O meu valor não se define. Não está na minha imagem. Que é isto? Sim. Não, mas posso. Depois, imagina, depois quando passamos por esse processo em que perdemos imenso peso, achas que há um momento em que te tornas refém da imagem? Eu acho que houve aqui uma fase agora, o ano passado. Em que tornas a tua identidade, no fundo, não é? Sim, em que eu pensei, pá. E agora? Como é que eu vou lidar com isto? Pois, sim. Como é que eu vou lidar com isto? Então tenho que arrumar novamente. E há aqui uma fase em que eu sou muito. Recolho-me, preciso muito de eu comigo. Eu tenho que me entender primeiro, antes de que o mundo venha e possa opinar e aceito. E gosto muito de ouvir e ter percepções diferentes, porque às vezes estou ali muito fechada na minha, claro. E há pessoas que dizem uma coisa e eu digo, como é que eu não tinha visto isto? Claro que é isto. Mas eu primeiro preciso me entender comigo. Claro. E de me acalmar, e de baixar aqui os níveis de ansiedade, e de, não, tu não deves absolutamente nada a ninguém. E tens que te conectar contigo, não é? Está tudo certo. Claro. Isto é uma fase, não é quem tu és, é onde tu estás. Exatamente. E portanto, onde tu estás é algo temporário. Eu acho que isto é a parte mais importante. É verdade. Não deixar que a fase que tu estás te defina, não é? Te defina. Se cola a ti e a tua identidade. Não. Portanto, o caminho que eu fiz, se eu quiser, e esta é a parte importante, se eu quiser,
eu sei onde é que eu tenho que começar, o que é que eu tenho que fazer. Eu sei, já lá estive, portanto eu sei. Tal e qual. Portanto, dou-me espaço e dou-me tempo. E o ano passado foi importante fazer isto. Apesar de que as pessoas à minha volta, quando perceberam que houve aqui uma alteração na minha imagem, algumas pessoas foram muito duras comigo. Muito mesmo, ok. muito. Pois é, afinal. Pá, é que esta questão do corpo é muito controversa mesmo. Acho que é um tema com tanto poder no mundo. Mesmo o tipo de mensagens que tu recebes, que já partilhaste também comigo, e eu acho que é um tema com tanta densidade, não é? Quando nós. Enfim, e por isso é que eu queria desconstruir isto contigo, às tantas nós nos tornarmos reféns disso, mas eu acho que nós precisamos de passar por tudo isso para depois encontrarmos um equilíbrio. Sim, sem dúvida. E era isso Sobre que eu te ia perguntar, ou seja, no meio deste processo todo e desta montanha russa também emocional e desta transformação que também te trouxe, que te enriqueceu, o que é que tu aprendeste de tudo isto? Ou seja, achas que te aproximou mais de ti, de quem tu realmente és? Sim, repara, agora aos 50 anos consigo compreender-me melhor e de perceber quando é que eu estou a entrar em extremos, porque me apanho muitas vezes assim, se calhar isto aqui depois vai-te limitar, não sei o que, condicionar, e não, sai daí, sai daí. Porque não é assim, portanto tens que voltar aqui ao teu equilíbrio. Portanto, conheço muito melhor. E conheço o teu equilíbrio agora, não é? Conheço um equilíbrio, sei quais são os gatilhos que me podem fazer ali, entrar numa zona que eu não quero. E é fácil entrar nessa zona. Fácil. E isto tanto aconteceu aos 15, como aos 20, como aos 30, como agora aos 50. Portanto, às vezes a questão as pessoas dizem, não, se cá com a tua idade, com a maturidade, mais ou menos, porque há questões que vão nos acompanhar a vida toda. Claro, sem dúvida. Toda. Sem dúvida. Isso eu já aceitei. Eu também vejo padrões em mim que se repetem desde que eu sou pequena. Já aceitei. E já os aceitei ou já os sei contornar de certa forma. Eu acho que nós aprendemos a dançar com esse peso, não é? Acho que o peso nunca vai embora, mas quando eu digo peso, ou seja, todos estes fantasmas, aprendemos a dançar com eles, não é? Até com o medo, porque às tantas o medo que tu tens de se um dia ou não treinas por alguma razão, Sim. ou comes de outra forma, aquele medo que era ali um peso gigante, vou engordar. Saber gerir isso. E sabes que quando nós passamos por este tipo de transformações ou hábitos, ou tudo se transforma de repente, nós também pomos o nosso poder pessoal muito fora de nós, ou seja, e eu percebo isto de, e se eu não for correr, o que é que acontece? E se eu não comer bem hoje, o que é que acontece? Porque é que isto tem tanto poder sobre mim? E estar a pôr esse poder fora de nós é muito enfraquecedor. E é isso que eu tenho vindo a aprender ultimamente. Eu estou para aí há 8 anos neste processo em que me estou a descobrir também, e de maior mergulho, mas ultimamente tem sido um bocado isso de, ok, porque o que é que acontece se eu não cumprir tudo aquilo que a minha mente diz para cumprir? Que é o certo, não é? Que é o certo. Aquela disciplina. Quem é que eu sou sem isso? Sabes? Ou seja, mesmo esta questão do Instagram, não é? Em que quer queiramos, quer não, existe uma persona que é criada em todos os Instagrams, porque nós não somos aquilo, não é? O que eu ponho no Instagram é, sei lá, 30, 40% da minha vida, o resto faz-se em casa. Isso mesmo. E às tantas tornamos reféns dessa persona. E se eu não for aquilo, não é? E quem é que eu sou sem aquilo? Quem é que eu sou sem. Eu por acaso vi um documentário brutal que se chama The Mountain Within Me, que eu vi no voo para Lisboa. Não há um livro? Não Acho que há sei. um livro, eu tenho um livro. Sim, eu tenho. Não, isso é A Montanha És Tu, acho eu. Sim, da Brianna. Sim, mas não, isto é um rapaz que era atleta de rugby. Eu depois mando e partilho também, porque ele era atleta de rugby, tipo alto corpaço, alto atleta, mesmo super conhecido. E ele um dia vai passar um dia à casa de uns amigos e mergulha numa piscina de cabeça. E a piscina tinha tipo, era muito baixa, ele bate com a cabeça e fica paraplégico. E
E durante alguns meses, acho que foi alguns meses, ele teve a fazer fisioterapia e, portanto, ele conseguiu recuperar alguma. Ele consegue andar, só que tipo com muita dificuldade, pronto. E ele conta, ele hoje em dia sobe montanhas, tipo com bastões, ainda com a perna, pronto. Tem imensas. Tem imensos obstáculos na vida dele por causa disso. Mas ele conta que a imagem dele estava associada àquele, eu acho que ele se chama Joey, agora não me lembro, aquele Joey que foi criado com alto corpaço, capaz, atleta. E quando isso tudo acaba, quem é que és tu? Mesmo a relação dele, eles partilham enquanto casal, que houve ali um momento que foi posto em causa, que é ela já não sabia quem era ele, porque ela sempre viu o Joey daquela forma e de repente ele muda e já. Portanto, esta questão acaba às vezes até por ser perigosa, sabes? De Quem é nós que nos tu és? associarmos tanto a uma imagem, não é? Quem é que é a Sofia que não escreve? Ou quem é que é a Sofia sem os livros? Ou sem tudo isso? E Mas eu sei isso, eu sei quem sou. Para lá Isso eu sei. isso é super importante. Isso eu sei, perfeitamente. E isso é lindo. Quem é isso que eu é sou? lindo. Quem é que eu sou e quem é que eu não sou. Exatamente. Quem é que algumas pessoas imaginam, o que é que imaginam Sim. que não corresponde nada ao que eu sou, Sim. e o que outros imaginam que eu possa ser e que eu de facto não sou. Não sou. és. Sim, mas isso é uma coisa importante que nós falamos muitas vezes com o Martim, que é tu sabes exatamente quem tu és, ainda que passas por muitas transformações, Claro. não é? Nunca és sempre a mesma Sim. pessoa. Óbvio. Mas é teres essa consciência. As pessoas podem ter uma percepção de ti diferente daquela que tu de facto és, e está tudo certo. Tu é que tens de te compreender, de te entender contigo. Isso é muito importante. Sem dúvida, imagina, eu acredito que as pessoas que me sigam olhem para mim um bocado como inquebrável. Estou sempre ali, todos os dias. Sim. Mas a verdade é que eu sou muito quebrável mesmo. E às tantas, esta persona de eu me tornar refém, não é? Nós nos tornamos refém das nossas personas, que é até que ponto é que isso depois não condiciona o quão espaço eu me dou a mim mesma para ser frágil. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, eu encontro-me às vezes em momentos da minha vida em que parece que não me dou tanto espaço para a fragilidade porque estou muito associada à minha identidade. Pronto, mas imaginas que pensem isso ou tu fazes mesmo? Isso é mesmo teu? Eu sinto que isto vem comigo desde que eu nasci. Quase que há pouca permissão para chorar dentro de mim, sabes? Mas tem vindo a melhorar, tenho chorado cada vez mais, tenho dado mais esse espaço, mas desde pequena que eu sinto que sempre que tive que ser assim muito, tive que me proteger muito e tive que ser firme e irta e rígida e que uma mulher não chora, sabes? Sempre tive muito isso. Sabes que nessa altura em que eu escrevi o livro, o Mereces, eu contei uma história que é uma coisa que me acompanha há muitos anos, que me deixou muito zangada na altura, quando me disseram, e que depois integrei em mim e consegui compreender perfeitamente a diferença, e que agora reconheci no que tu disseste, que é o facto de ser filha mais velha e de ser uma aluna muito, muito aplicada, sempre mergulhada nos livros, nem sequer quer distrações nenhumas, porque eu tenho isto tudo muito certinho. Eu quero ser exatamente aquilo que o meu pai sonhou para mim, estudar direito, e portanto toda a vida a percepção que eu tinha de mim era de... Eu gosto muito desta analogia, era de uma árvore, portanto eu sou muito forte, lindo. Eu sou fortíssima, não há absolutamente nada, venha ao que vier, e muito uma força também, não só uma força, a minha força interior, como uma força muito conectada com o divino. Com o divino, pronto, sim. Sempre muito a acreditar que eu tenho a certeza, mas eu digo isto de uma forma que é quase... O Pedro diz que inveja esta fé que eu tenho, mas eu tenho tanta certeza desta proteção que nada me vai acontecer. Eu sinto isso, nada. É uma coisa mesmo. Não sei explicar, mas é mesmo, eu sinto isto. Eu sei o que isso é. E de afirmar isto de uma forma muito convicta. Então, pronto, eu sou uma árvore, para além de ser uma árvore, tenho esta proteção, nada me vai acontecer. E houve uma conversa que tive com uma grande amiga há muitos anos que me disse assim, numa fase em que eu questionava uma série de coisas e uma relação que tinha à altura, uma série de coisas, e ela depois me ouviu e disse-me assim: eu consigo entender que tu gostasses mesmo
de ser uma árvore, pronto, que te vês assim e que com essa força toda, mas tu não és uma árvore. Ai, tu és uma flor. Então, essa ideia que tu tens de que tu consegues, tu vais à frente, tu é para fazer, bora. És tu que vais, és tu que lideras, és tu que. Mas tu de facto precisas muito mais de ser cuidada e de permitires que façam isso contigo, que cuidem de ti, do que seres a cuidadora e de seres a pessoa que faz e que. Se o teu pai diz que é assim, claro que é assim, Claro, e vais sim, fazer, sim, então sim, tu és sim. a árvore. Sim. E eu até conseguir integrar que sim, tenho força interior e não devido à minha força interior, mas tenho muitos momentos de fragilidade. Claro, e que a força está precisamente na fragilidade. E agora tocamos num ponto muito, muito interessante, que é a vulnerabilidade. Que é, eu acho que nós sermos capazes de ser vulneráveis é uma força enorme. E eu penso muito nisto, que é quando, sabes, quando eu acho que partilhei isto no episódio com a Filipa, que é quando um dia disse à Filipa: olha, temos que ir correr. E ela disse: ok, bora, mas eu às vezes dizer isto a alguém e as pessoas dizem o quê? Ao teu lado eu não. Tipo eu. Nem Ai, pensar, ao teu lado não te esquece, vou-te atrasar. E eu sinto-me mal quando as pessoas dizem isto, porque isto significa que aquilo que eu comunico muito ao outro é que eu sou a melhor e mostro pouca vulnerabilidade, porque se eu mostrasse mais vulnerabilidade, isso aproximava-nos. Ou seja, se eu também mostrasse que há dias em que não me apetece e que há dias em que choro, em que há dias em que tenho pensamentos mais depressivos, isso aproximava-me do outro. Entendo. Como eu não mergulho tanto nessa vulnerabilidade, o outro, isso afasta-nos, porque o outro acha que então eu sou Deus, percebe? Sou intocável, eu sou capaz de tudo, mas isso não é verdade, lamento. Mas não é verdade. E se calhar estou um bocado a desmistificar este tema, porque acho que as redes sociais têm muito este efeito. Mas exatamente o mesmo que me acontece na escrita, ou seja, o facto de eu procurar, porque antes de procurar transmitir alguma coisa ao outro, tu estás a falar contigo. Eu estou a falar comigo. Eu estou a falar comigo. Portanto, eu estou a procurar manter um lado meu que é mesmo muito, muito ansioso. Ou que fica ansioso com uma série de assuntos que eu ainda não sei como resolver, ou com um lado que precisa de muito foco e de muita clareza e de muita estrutura, muita organização. E portanto, aquele momento em que eu escrevo muitas vezes ao longo do dia, é um momento em que eu procuro cá dentro esse lugar de calma e depois de desconstruir aquilo tudo, partilho com o mundo. Mas repara, é uma conversa contigo, eu percebo isso, com algo que observo. Sim. E portanto, quando as pessoas acham que és forte, estás sempre feliz, o quê? Quando alguém me diz estás sempre bem, feliz e és capaz de tudo, pessoas esqueçam isso, porque às tantas isso faz-me pensar que de facto pode ser a mensagem que eu transmito, mas é um bocadinho, mas também temos que ver o lado quem nos está a ver e quem nos está a ler, porque também é a forma como as pessoas te querem ver. Sim, okay? Sem dúvida. Porque se pensarem um bocadinho, a pessoa mostra um bocadinho do que é, do que faz. Tu tens muita coisa atrás de ti. Sim, e quer dizer, eu acho que naturalmente ninguém, quando está a passar um momento mau, tem vontade de tirar uma foto. Eu não tenho, não é? Eu não tenho, não me apetece. Portanto, é natural que as redes. Não tenho, não quero, não vou. É natural que as pessoas não vejam isso, não é? Falo. Mas se estiverem atentos a algumas ali nas entrelinhas, claro, dá para perceber. Nos momentos de maior zanga, percebe-se tão bem no que eu escrevo, percebe-se tão bem como é que eu estou. Sem dúvida, sim. Percebe-se mesmo. O Pedro logo, estás a mergulhar aqui num lugar. Ok, eu disse, neste momento é aquilo que é o lugar onde estás. Preciso estruturar isto, ou de encontrar aqui uma forma de tirar daqui de alguma forma, para depois estruturar e integrar isto de outra maneira cá dentro. E portanto é de voltar aqui a uma escrita um bocadinho mais leve, mas neste momento preciso desta. A dor inspira-te, ou seja, quando estás em momentos maus e se inspira-te na escrita, consegues aceder a um lado de ti que não conseguirias de outra forma? Inspira-me.
inspira-me mais o outro lado. O outro O lado de luz inspira-me muito, muito mais. Muito mais. Eu vou sair da nossa conversa e da nossa corrida com vontade de escrever coisas que são coisas muito mais de luz, Sim. muito mais, muito Ok. mais. E portanto eu percebo que procuro também à minha volta ter experiências e ter pessoas perto, ainda que eu seja uma pessoa um bocado fechada no meu mundo, no meu núcleo duro, sou mesmo muito fechada e sei que perco muito. Perco no sentido da forma como as relações nos enriquecem, até porque me Sabotas. sim, critico-me muito Sim. quando estou com pessoas que depois digo, pá, que foi tão Sim, bom, isto devia super... estar mais. Sim, sim, sim. Porquê é que eu não faço isto mais vezes? Porque eu encontro desculpas para não estar. Portanto, é estar mais comigo. Portanto, sim, em relação à dor, escrevo sobre isso e não é o meu lugar preferido para escrever. Ok. E agora só, eu não queria terminar o episódio sem falar de um tema, porque eu li aqui uma frase tão bonita que eu quero falar do amor contigo um bocadinho, em que tu escreveste: amor, a soma bonita de todos os dias em que se escolhe ficar. Epá, eu achei tão lindo isto. Eu queria te perguntar o que é o amor para ti. Quer dizer, tu já tens assim uma relação muito bonita de anos também. Eu acho que o amor é mesmo a soma dos dias em que se escolhe ficar, não é? Eu acho que a pessoa que nós temos também ao nosso lado, eu costumo dizer que assim não há pessoas perfeitas e é o problema que tu escolhes resolver a vida toda, não é? Porque todos nós Sim. somos problemas. É o problema que tu escolhes lidar e resolver e dançar a vida toda. Sim. Então queria te perguntar o que é o amor para ti? Está giro. O problema que escolhes resolver, eu acho que qual é aquele difícil que aquela pessoa tem Sim, que te desafia o resto da o vida. resto da vida. E vejo isso E que gera crescimento, não é? Exatamente. Qual é o difícil que ela te veio trazer que tu escolheste aceitar este difícil para te isso. poderes também transformar ao longo do tempo que estás com essa pessoa. E vejo isso no Pedro e vejo o amor aqui de muitas formas, não é? O amor por mim, que é algo que eu trabalhei a minha vida toda, toda, a vida toda, porque sinto que me questionei muitas vezes sobre esse lugar de me sentir suficiente. E, portanto, trabalhei isso mesmo em terapia e tudo. Portanto, esse amor foi sempre construído para que seja um lugar sólido. Ok. Se tudo o resto faltar, este está aqui. Com este eu conto sempre. Exatamente. Este está cá. Lindo. O amor pelo meu filho, que é uma coisa muito especial e muito difícil de explicar, de algo que eu estava a te dizer, na fase que eu tive o ano passado, foi a única pessoa com quem eu não me zanguei, com quem eu não me sentia zangada. Todos os outros tinham alguma coisa que me fazia mal. Todos. O Martim não. E é um amor mesmo muito especial e muito... Eu sou muito... Acho que chamam isto também helicóptero, muito estar muito... Sim. Sou mesmo essa, tento não ser, porque depois isso pode ser muito sufocante para o Martim. Mas procuro muito. Que lindo. Faz muita falta aquele amor dele, faz muita falta. E eu gostava muito de deixar no Martim uma mensagem, que a mensagem fosse essa de sentir que a minha presença na vida dele, a minha ligação foi sempre de lhe levar o máximo de amor, que ele sentisse que a nossa relação foi de muito amor, muita proximidade, muito Lindo. amor. E o amor com o Pedro é uma construção de muitos anos, 16 faz este ano, e de muita... O Pedro é muito cúmplice, muito conhece-me muito bem mesmo. Muito parceiro, não é? Partner. Muito parceiro, Sim. muito. O Pedro dedicou-se ao longo destes anos todos a conhecer-me em todas as versões que eu tenho Lindo. muitas, e a gostar de mim em todas as versões e a procurar nas versões que ele entende que não são a minha versão preferida de mim mesma, portanto que me vão levar ali a lugares em que eu me vou magoar, que vai-me doer. Ele procura, tem encontrado formas, faz exercícios, procura, ele pesquisa, ele lê
Ele vai à procura de tudo aquilo que me possa ajudar. E isso é um amor muito especial. Isso é incrível. E tu disseste uma coisa que é quando ele sabe que eu não estou numa das minhas versões preferidas, ou seja, numa das tuas versões preferidas, não das dele. Não das dele. Isso é lindo, sabes? Não das dele, exatamente. Porque eu às vezes também falo muito com a Sara e eu digo-lhe: pá, mas porquê é que estás a ser tão chata com isso? Ela diz-me: porque eu sei que tu não queres ser assim. Isso mesmo. Não é que eu gosto de ti de todas as formas, eu sei que tu não queres ser assim. É isso eu sei que que eu tu não ouço. és feliz nesse sítio. Olha, igual, eu ouço isso. Eu sei que tu podes não estar a ver agora, mas vais ver. E tu não vais gostar. Para onde é que tu estás a ir? Exato. E eu tive aqui há algum tempo, o ano passado, em que, mas eu agora preciso ir para aí. Não, mas tu não queres. Então eu sinto que o tempo que eu estive foi encurtado por estas duas pessoas, o Pedro e o Martim, sobretudo. Lindo. E a Filipa naquela conversa que foi tão importante. Estas duas pessoas que sabem qual é a minha versão preferida E que te lembraram disso. e que me vão lembrando disso. sim. Eles vão-me Todos os lembrando dias. disto e caminham muito, é muito lado a lado, muito. É São muito os teus dois homens, são, não é? São os meus Os homens da tua os vida. homens da minha vida. Muito especiais, sim. Lindo. Olha, Sofia, e se pudesses dizer alguma coisa à Sofia de há 2 anos atrás, o que é que lhe dirias? Epá, fogo, 2 anos atrás. Diria: olha, vai acontecer aqui uma fase difícil e tudo aquilo que tu estruturaste agora vai ser mesmo importante voltares lá. Portanto, foi mesmo importante fazeres isto durante estes 2 anos. Foi assim, tu estás a fazer isto porque vai haver uma fase em que tu vais mesmo precisar desta força extra. Portanto, É foco como se nisso. fosse um treino, não é? Um Isto treino. Isto é um Um treino treino. para a menopausa. Isto é um treino. Mesmo. Mas é mesmo. Grande cena. Mas é. Vê lá, se não tivesse sido esse treino, teria Sim. sido um descambaço. se Pá, calhar. tinha sido Pior. tinha sido muito pior. Eu já achei que foi mesmo, não achei, acho que foi mesmo uma fase muito difícil. E às vezes falo nisso como ali um buraco emocional muito denso, muito difícil de navegar. Se eu não tivesse feito aquele treino, não sei. Sim. E ponho-me a pensar como é que isto é com outras mulheres, como é que é. Sim. E tento falar com outras pessoas, mas há pessoas que procuram fugir disto. Fugir Olha, disto. moças, não vai dar para fugir. Não vai dar. Eu sei que há malta que passa por isto de uma forma, falo com a Fátima Lopes, Sim. a menopausa dela impecável. Nada, amiga, temos de falar de outras coisas lá. Consigo te entender, mas eu não te disse. Mas há pessoas que sentiram e que sentem o que eu senti Sim. e é preciso falar sobre isto. Sim, tens que escrever um livro sobre isto. Pronto. Bora. Olha, Cia, para terminar, se pudesses recomendar um e apenas um livro ao mundo, qual seria? Epá, Só um. eu e os livros, nós temos isso. Eu e os livros, mas olha, há um de facto que eu repito muitas vezes e que teve mesmo aqui há um antes e um depois, que foi para a minha vida em 2009, numa fase em que eu estava ou continuava no mundo corporativo e portanto Ok. ou criava a minha metodologia Uau. de formação. Lindo. E este livro foi mesmo ali aquele divisor de águas que chama-se A Lei do Aconteça o que Acontecer, da Lisa Nichols, Ok. e que é incrível. Não conheço. Ai, é incrível, Só pelo incrível. título parece incrível. Ele está estruturado em 9 passos e ela chama a cada um dos passos, ela atribui a cada um dos passos um músculo que nós temos de trabalhar ao longo da vida. Uau! E aquele que fez, todos são espetaculares. E eu já reli o livro várias vezes porque ele acompanha diferentes fases da minha vida. Lindo. Naquela fase em particular, o músculo que eu precisava trabalhar era o músculo da fé em mim. Lindo. Porque eu precisava de fazer Precisavas de acreditar que eras sair capaz. do não é? seguro, quando toda a gente à minha volta dizia: deve estar doida. O que é que tu fazias antes, Fia? Eu trabalhava em consultoria e formação, Ok. trabalhei muitos anos na Deloitte, na Dinargi, na Accenture, portanto andei aqui sobretudo nestes 3 mundos. E vais largar o seguro numa altura em que estás, enfim, naquilo que chamam. Tenho Topo de algumas carreira, questões sim. em relação a isto, mas é o topo Sim. de carreira, tudo muito certo, tudo muito seguro, para o incerto novamente. E, mas eu vou. E esse livro Incrível. foi a confirmação de que
Foi certo. Incrível, Ainda bem. incrível. Portanto, era Agora esse, lembraste-me seria de uma coisa, também há uma frase tua que é: o medo dizia-me não faças, é uma loucura. O coração gritava, vai sim, é um salto de fé. Escolhi ouvir o único que me conhece bem por dentro, aquilo que todos os dias bate forte pela minha vida. Qual é a importância de seguirmos o nosso próprio coração? A voz do coração. Pá, nós todos sabemos, é o que eu digo, nós sabemos sempre, mesmo quando achamos que não sabemos. Nós sabemos. Nós sabemos. Porque Basta fechar os olhos em silêncio. é ouvir, estar ali um bocadinho. Por isso é que o silêncio é tão importante. Sem dúvida. Nós Sem sabemos dúvida. sempre. Malta, acordem às 5 da manhã para ouvir esse silêncio. Mesmo. Um bocadinho mais Sim, cedo. obrigada, um bocadinho Obrigada mais eu. cedo. Foi Obrigada muito eu bom. por tudo. Obrigada. Mesmo, foi mesmo bom.